A gente vai falar um pouquinho da nossa experiência como mãe e filha no Reino Cristo. E foi engraçado que a gente veio conversando e já vinha conversando durante a semana. E aí, o que o padre falou agora, né, na meditação, e falando sobre os estatutos do reino, tem muito a ver com o que a gente vai contar e o que a gente vive, né? Então, para a gente se apresentar, eu sou a Lorena. Eu sou a Rafa. A Rafa é minha filha mais velha, de 5 meninas. Então é Rafaela, Mariana, Catarina, Isabela e Luísa. E eu sou casada com o Sadar também. Eu acho que muita gente conhece. E aí, voltando um pouco na nossa história, quando eu era adolescente, gente, minha mãe está aqui, minha mãe é a minha irmã. Elas ficam morrendo de vergonha. Voltando um pouco aí na história, quando eu era adolescente, eu queria me consagrar, eu queria ser consagrada. Eu não conhecia o Reino Cristo, então não era consagrada do Reino Cristo, era uma comunidade católica e o carisma da comunidade era sair de missões, era bater de porta em porta pregando o amor de Cristo. E aquilo fazia muito sentido para mim, claro, bem imatura, né? Mas foram anos, eu fiz acho que 2 anos de caminho para a comunidade e eram anos de vida de oração, de vida íntima com Deus, e era muita intimidade porque eu queria dar minha vida para Ele, eu queria dar minha vida nisso, e aí foi chegando a hora de entrar, minha mãe não deixou, e com muita sabedoria, né, de mãe, de coração de mãe, ela falou para mim: se isso for realmente a sua vocação, isso não vai sair do seu coração. Então eu quero que você faça 3 coisas antes: que você trabalhe, que você faça faculdade, você só vai entrar quando estiver formada, e que você namore. Você precisa conhecer um rapaz, você precisa namorar, para depois sim poder escolher o que você quer da sua vida. Então, rapidinho eu comecei a trabalhar, entrei para a faculdade e conheci o Sadar. Então, daí já dá para imaginar, né, o restante da história. Então, a gente namorou 1 ano e já estava casado e casamos. E aí, com 1 ano, eu também já estava com uma filha, a Rafa. E a gente casado não tinha nenhum movimento, né? A gente não conhecia. Fomos morar pertinho da Guadalupe e aí a gente participava de missas lá, missa de domingo, missa às vezes na semana, e a gente foi confessando com os padres de lá, mas não conhecia o Reino Cristo. E aí quando a Rafa estava com 1 ano, foi chegando Semana Santa, um casal que não nos conhecia, era um casal de namorados, inclusive, nos convidou para fazer missões. Quando ele chamou, falou: não, vocês vão em família fazer missões, aquilo ali brilhou nos meus olhos. Na mesma hora eu falei sim, nem escutei aquele Sadar. Ele falou, mas eu respondi sim. E aí quando a gente entrou no carro, o Sadar perguntou para mim: o que é fazer missões? Eu falei: com eles, eu não sei, mas possivelmente é sair batendo de porta em porta falando de Deus. E daí, depois que a gente já tinha dito sim, que caiu a ficha: meu Deus, eu tenho uma criança de 1 ano, que era a Rafa, né? Quem conhecia a Rafa na Guadalupe sabe que ela não parava 1 segundo. Ela andava a paróquia inteira, ela subia no altar, a gente passava a missa inteira correndo atrás dela. E aí eu pensei: nossa, a gente vai para a área rural com a criança de 1 ano. E foi o primeiro ano, eu nem sabia, né? Mas foi o primeiro ano de estrutura de família missionária em Brasília, acho que no Brasil. E as famílias ainda não tinham crianças, né? Foram alguns casais que os filhos já eram jovens, que os filhos não foram, e os outros casais eram recém-casados, algumas grávidas, mas ainda não tinham crianças. As crianças que tinham era a Rafa e o Dudu, que era bebê. E ali a gente começou a conhecer o Reino Cristo, começou a conhecer os padres, as famílias, e conhecendo aquelas famílias, eu vi que tinham pessoas que eram casadas, que tinham filhos, que trabalhavam e que serviam a Deus. Eu falei: esse negócio tá fazendo muito sentido agora para mim.
filhos conseguiam viver missões, conseguiam ter apostolado, conseguiam se dedicar nas suas vidas e eram super esposas, eram super mães, trabalhavam fora e eram bonitas. Isso me chamava a atenção, que elas eram muito elegantes. Eu, meu Deus, como? Então, famílias, a Cecília está aqui com 4 filhos, a Lucy também com 4 filhos e todas muito bonitas. Eu falei, é isso que eu quero. E aí a gente começou a conhecer, e a questão da atenção pessoal que o padre falou. Essas pessoas olhavam para a gente e nos chamavam pelo nome, sem mal conhecer, nos convidavam para as atividades e equipe. E eu lembro que teve um aniversário que foi do Dudu, que foi com a gente para as missões, o aniversário de 1 ano dele, e eles convidaram a gente. Nossa, a gente já faz parte disso. E a gente, com mania de pontualidade, nós somos os primeiros a chegar e sentamos ali, e todas as famílias que iam chegando e encostando na nossa mesa. E eu, nossa, nós já temos amigos. E eu via que aquelas famílias foram tendo filhos, e os padrinhos eram entre eles, assim. Então, uma família do Reino Cristo era padrinho de outra família, de outro bebê, e ali as crianças foram crescendo. Eu falei, eu também quero isso para mim. E aí, à medida que também eu fui tendo filhos, os padrinhos das meninas também são pessoas do Reino Cristo, e a gente também foi ganhando afilhados e foi formando essa família. E aí o Padre Inácio falou de família espiritual, e eu acho que é bem isso, né? E na época o padre Patrick, que estava aqui com a gente, e ele teve a ideia de juntar essas famílias. Ele falou, vocês se encontram muito porque tem muitas atividades do reino, e os filhos estão pouco se encontrando. Então a gente vai juntar essas famílias que estão ali próximas, mais ou menos os filhos da mesma idade, e vocês vão se encontrar com as crianças, que sejam no parque, que sejam um dia à tarde em casa, para que eles também cresçam amigos, que eles também cresçam juntos. E aí, na época eram poucas crianças, o padre passou uns 10 anos em Brasília. Quando ele foi embora, acho que já tinha uns 20 filhos, essas 6 famílias. E hoje eu tenho a oportunidade, a graça, que eu digo, das minhas filhas estudarem no Everest, e esses jovens que hoje já são, também estudam lá. E ali eles se encontram, eles sabem que uns têm aos outros, eles defendem os mesmos valores, eles estão juntos. E aí, voltando aí na história, as meninas foram crescendo, então entraram no Clube Net, ECID. Como são 5 meninas, eu acho que eu sou uma mãe ECID desde 2012, por aí. E a nossa vida foi se misturando com isso. E até quando eu ia lembrando da nossa história no Reino Cristo, eu mandei uma mensagem para a Adriana, que está aqui, e falei, amiga, em tudo na minha vida no Reino eu lembro de você. E lembro de outros amigos também. Porque é essa família espiritual que a gente foi formando. Então, quando eu fui aderir, eu estava grávida da segunda, da Mari, que foi em 2006. A minha gestação foi de risco, então eu tinha que ficar deitada. Só que eu queria muito aderir naquele ano, Cristo Rei, e a gente fazendo as transições, né, que eram como se fossem aulinhas para conhecer o Reino Cristo, e eu não podia sair de casa, e elas vinham até a minha casa. Eu lembro de muitas vezes que a Lucy, a Fábio e também quem ia aderir na época iam para minha casa para a gente poder conhecer o movimento junto. Então era isso, né? Eles iam de encontro, olhavam nos olhos, me chamavam pelo nome, e a nossa vida foi sendo isso. Então hoje eu tenho 20 anos de casado e acho que 17 anos no Reino Cristo. E as meninas foram crescendo com essa família, foram crescendo nas atividades e se misturando com a nossa rotina, né? Algo natural, não imposto ou obrigado. Agora eu vou falar um pouquinho, né, como eu conheci o Reino Cristo. Eu conheci nas missões, né, quando eu era bem pequena. E sempre gostei muito de fazer missões. Chegava as férias, antes das missões, e eu sempre falava, mãe, quando é que vai ser as missões? Onde que vai ser? Quem vai ser do nosso grupo? Eu sempre perguntava às minhas irmãs também.
E a gente nunca se viu sem fazer missões, porque era uma coisa natural, uma coisa que minha família fazia todo ano e eu gostava muito. Depois eu entrei na catequese lá na Guadalupe, fiz a catequese e quando saía da catequese ia para o Clube NET com as minhas irmãs. Era um pouquinho mais velha que as crianças, mas eu ia lá mais para acompanhar minhas irmãs e conhecer um pouco. Depois que eu acabei a catequese, acabei conhecendo o ECID. Fiz o ECID até ano passado. E minha vida não é... Eu não conheço sem o ECID na minha vida, sem o reino. Eu ajudei muito no ECID. Eu acho que eu estava na terceira etapa e uma das consagradas falou: você quer ajudar a ser responsável do ECID? E eu falei que queria. Ela me perguntou se eu podia ser responsável do Clube NET e do ECID. Mas era no sábado, no mesmo horário. E eu não conseguia estar nos dois. Aí eu falei: mãe, como é que eu vou fazer? Eu queria ajudar em tudo. E aí eu falei: como eu já participo do ECID, eu acho que eu vou ajudar no ECID. Não sabia muito assim como é que era, fiquei um pouco nervosa, mas eu ajudei mesmo assim. E depois, quando minhas irmãs entraram na Everest, me chamaram para ajudar no Clube NET, mas eu já estava ajudando no ECID na Guadalupe. Mas eu falei: mãe, eu acho que o ECID da Guadalupe já está meio estabilizado e o Clube NET da Everest precisa de mais ajuda. E aí eu fui para o Everest e ajudei no Clube NET por um ano. Depois uma das consagradas me pediu para voltar a ajudar no ECID. Aí eu tive que sair do Clube NET e ajudar no ECID. Depois fui para o ECID e uma das consagradas falou para mim: será que você não quer ser secretária do ECID e também ajudar na comunicação do ECID? Aí eu falei: mãe, é um pouco diferente do que eu fazia. Eu acho que eu não vou dar conta, não sei. Mas eu fui conversando com a minha diretora espiritual e ela me explicou tudo o que era para fazer. E acabei gostando muito de ajudar no ECID. Eu ajudo até hoje na comunicação do ECID e na secretaria do ECID. Sempre que as consagradas me pedem para ajudar nas coisas do ECID, eu estou lá ajudando elas nas coisas externas. Tanto que minha mãe fala: nossa, fazer sua segunda casa é a casa das consagradas. Você fica muito tempo lá. Toda semana eu estou pedindo alguma coisa para ir do Reino Cristo ou da Senhorita. Já participei de vários e vários acampamentos do ECID. Eu acho que o meu primeiro acampamento que eu participei foi quando eu estava com 10 anos e minha irmã com 8, a Mari. E aí eu chamei ela para participar. Foi assim que eu fui conhecendo mais o ECID. E o que me encanta mesmo é ver essa união e a força das pessoas aqui no reino. E aí uma vez eu estava conversando com minha diretora espiritual e ela falou: o que você acha de aderir ao reino? Isso eu estava na quarta etapa do ECID. Aí eu falei: claro que sim, eu quero, né? Porque eu não me vejo sem o reino na minha vida, né? Porque meus pais participaram do reino, participam até hoje, minhas irmãs também participam de tudo do reino. E eu não me via sem o reino na minha vida. Uma vez tentei até participar de um retiro que era no Lago Sul, mas eu olhava para as pessoas e eu falava: acho que isso não é para mim, não. Acho que eu me encontro mais no Reino Cristo. E aí eu me aderi ano passado ao reino e foi isso. E nessa semana que eu fui lembrando, né, da nossa vida no Reino Cristo, e aí veio algumas coisas, né? Eu lembro de uma vez que eu estava com as 4 bem pequenas e devia estar de licença maternidade e sem ajuda em casa, sem secretária, e aquela loucura de que tem dias que a gente limpa a casa, eles derramam água, e aí limpa e derrama suco e não sei o quê. E aí eu lembro que eu recebi a mensagem de um padre do reino que perguntou: Lorena, nunca mais te vi, como que você está? E as crianças, eu falei: padre, está tudo bem, mas eu preciso muito me confessar. E ele: nossa, mas como que está a sua agenda? Eu falei: padre, eu não consigo nem marcar, porque eu estou sem ajuda em casa, não tem com quem deixar os meninos. E foi isso a mensagem. Não deu 20 minutos, o padre chegou na minha casa à tarde. E pode ser só uma confissão, mas para mim foi muito. Para mim, Cristo veio até a minha casa e me olhou ali nos meus afazeres diários
E o padre até falou, né, que da vida ordinária de Cristo. Eu acho que é bem isso, né? A gente vive o reino Cristo, a nossa vida ordinária. E outro fato que eu lembrei foi quando a gente estava com as 4 meninas, a minha sogra foi morar na minha casa e a gente ficou cuidando dela e das meninas delas. E a gente recebeu muito suporte, né? O padre ia muito até a nossa casa, fazer oração com a gente, fazer oração com ela. E quando ela faleceu, no dia que ela faleceu, a gente foi chamado no hospital, aquele momento que eles chamam, né? Que está liberado para a família entrar. Meus pais foram comigo, meus irmãos. E eu lembro que uma hora a gente estava sentado na calçada, só esperando eles darem a notícia, e o carro da Adri parou lá. E ela veio, me deu um abraço, me deu um beijo. Então são coisas que a gente não esquece. E aí no dia seguinte foi o enterro dela. E eu também sou do serviço, na época a Adri trabalhava no serviço público e ela tinha 5 alunos. E eu sou do serviço público, eu tenho 5 folgas e eu uso essas folgas assim, eu passo o ano inteiro guardando para uma emergência muito grande, para uma hora que uma criança adoecer, alguma coisa na escola. E a Adri usou uma folga dela para ir no enterro da minha sogra e ficar o tempo todo. Ela chegou com tudo da missa, com todos os paramentos litúrgicos, foi um padre, um legionário, celebrar. Ela ficou até o fim, foi tanto que choveu, o Marcelo foi embora para trabalhar e meu irmão foi levado em casa. E não só ela, porque a minha sogra já estava doente aqui em Brasília há muito tempo, então ela pouco tinha contato com as pessoas, já era velhinha, e acho que muitos dos amigos dela também já ou estavam doentes ou já tinham falecido. E eu ficava pensando, meu Deus, no enterro da minha sogra não vai ter ninguém, porque ela tem só 3 filhos em Brasília e só. E daí no enterro dela estava lotado, tinha muita gente. E eu olhava para trás, era todo mundo do Reino Cristo. Então essa família que se faz presente na nossa vida, que se fez presente em todos os momentos, nos momentos felizes, a chegada das meninas, né? Tudo que a gente vem comemorando de lá para cá, mas também nos momentos mais difíceis. E outra coisa também que eu lembrei essa semana foi que as crianças vão crescendo com naturalidade nisso. A gente não precisa estar obrigando ou estar falando, não, eles vão gostando, vão fazendo amigos, vão estando junto dos amigos e aquilo é uma realidade natural na vida delas. E aí, no dia 1º de maio, teve um encontro mãe e filha do ECID, no barco, foi lindo, e aí tinha um momento de conversa com cada filha, assim, individual, e umas perguntas. E aí uma das perguntas era, se o filho aceita quando a mãe educa, né? Se para você é tranquilo quando eu te educo. E uma das minhas filhas respondeu, na hora, eu posso até revidar um pouco, eu posso até fingir que eu não aceitei, mas você pode ter certeza que à noite, quando eu faço meu balanço, eu lembro de tudo que você falou. Então, quando eu me deito, eu lembro aquilo que você me educou e é um dos propósitos que eu coloco para o dia seguinte. Então, tá bom, né? Pode continuar, batendo o pezinho na hora. Mas e aí a gente vai vendo que são coisas pequenas, mas que está ali enraizado, né? O balanço da noite, que às vezes eu não faço também, né? Que eu durmo antes do balanço, mas elas estão lá fazendo o balanço delas. Então, quando chega uma hora que os filhos crescem e se torna uma decisão pessoal estar no ECID, ou estar no Reino Cristo, ou que seja estar na igreja ou em outro movimento, que para a gente também é uma alegria grande, é muito bom ver isso, né? E a gente vê que não é coisa nossa, é coisa de Deus, são frutos da vida de oração, são frutos dos padres nos ajudando, das consagradas ali perto delas. Toda noite a gente deita e pede para que Nossa Senhora corrija tudo que a gente fez de errado. Então o trabalho de Nossa Senhora está sendo bem feito. E quando é uma decisão pessoal, que elas vão crescendo, igual a Rafa aderiu ao Reino Cristo, a gente está em festa, porque foi ela que escolheu, a gente não influenciou
propiciou, assim, né, com palavras, a gente não pediu, muito menos obrigou, e elas estão escolhendo estar aí. Para a gente é uma alegria grande. Estar com a Rafa no retiro Mãe e Filha, para mim é o melhor presente, né, que eu podia ter dela no Dia das Mães. E acho que é isso, né? Então, vamos rezar uma última coisa, a questão delas estarem no colégio, né, também é uma alegria, porque às vezes alguma coisa que acontece, alguma frustração que elas mesmas passam e saem de casa contrariadas. Teve uma vez, lembrando de um fato assim, que a Catarina foi cortada numa seletiva que ela fez de vôlei, e aí ela saiu de casa super chateada, e eu falando com ela: Cátia, isso é só o começo. Acho que ela estava com uns 11, 12 anos. Cátia, isso é só o começo, você ainda tem muito jogo, muitas seletivas pela frente. E aí ela foi para o colégio. Como ela está arrodeada de pessoas também muito boas, né? Tem as consagradas e os padres lá, ela vai tranquila, porque eu sei que vai ter alguém que vai conversar, que vai aconselhar, que vai estar com ela. E aí quando ela voltou da aula, ela falou: mãe, você não acredita o que a Miss Camila me falou. E ela disse que eu sou muito nova, que eu vou ter muitas seletivas pela frente. Uau, Catarina! Então também é uma alegria que elas convivam com pessoas assim, né? Porque às vezes o que a mãe fala não escuta tanto, mas chega lá e uma Miss Camila, uma Miss Maristério, uma Miss Lu fala com elas e elas escutam. E também essa família espiritual, né? Que todos com o mesmo propósito, todos levando os nossos filhos e a nossa família para a mesma direção. E é isso. Então vamos rezar a Ave Maria, né? Por cada mãe que está aqui, pelos filhos, agradecendo a Nossa Senhora, né? Por essa presença materna dela em nossas vidas.